Olá, nesta videoaula nós vamos avançar no nosso conhecimento sobre os tipos de fármacos que atuam nos receptores. Então, nas últimas aulas, nós falamos dos agonistas e dos antagonistas, que são fármacos capazes de, portanto, interagir com o receptor. No caso dos agonistas, esses fármacos eles possuem afinidade e eficácia, ou seja, eles são capazes de se ligar ao receptor, ativando este receptor para produzir um efeito, enquanto que o antagonista é o fármaco que vai interagir com o receptor, possuindo afinidade, mas esse fármaco ele não vai ser capaz de ativar o receptor. Logo, ele não possui eficácia. Como vimos também nas últimas aulas, os agonistas eles podem ser classificados de acordo com o seu efeito máximo em agonista total e agonista parcial. O agonista total é aquele agonista capaz de produzir o mesmo efeito máximo que um mediador endógeno, enquanto que o agonista parcial vai produzir um efeito máximo menor que o agonista padrão. Né? Lembrando que o agonista padrão é sempre o mediador endógeno do sistema. Já os antagonistas, eles podem ser subdivididos em antagonistas competitivos reversíveis e irreversíveis. Esses antagonistas interagem com o mesmo sítio de ligação do mediador endógeno, no receptor, competindo por ele. O que vai diferenciar vai ser o tipo de ligação. Os agonistas competitivos reversíveis se ligam por meio de ligações químicas fracas. Logo, o aumento da concentração do agonista é capaz de reverter este bloqueio, enquanto que os antagonistas competitivos irreversíveis se ligam por meio de ligações fortes, ligações covalentes, fazendo com que essa interação com o receptor ocorra de forma permanente, de forma irreversível. E além dos antagonistas competitivos, nós temos também o antagonista não competitivo, que vai interferir na ação do agonista, basicamente por bloquear algum passo da via de sinalização desse receptor. Além dos agonistas e antagonistas, nós também temos outros dois tipos de fármacos que vão ser também bastante importantes, que são os agonistas inversos, que vamos falar na aula de hoje, e os moduladores alostéricos. Falando um pouquinho dos agonistas inversos, esses fármacos também interagem com um receptor. No entanto, nós vamos observar somente este fenômeno de agonismo inverso se neste sistema ou se nesta célula ocorrer o que chamamos de atividade constitutiva, ou seja, receptores que são capazes de ser ativados de forma espontânea na ausência de um mediador endógeno. Então, dentro deste quadro, a gente pode observar fármacos que são capazes de reduzir a atividade constitutiva do receptor, sendo, portanto, chamados de agonistas inversos. Do ponto de vista prático, a gente ainda não sabe, a gente ainda não tem certeza se o agonismo inverso ele vai ter relevância terapêutica, ou se o agonismo inverso ele vai ser considerado apenas uma curiosidade farmacológica. Então ainda existe uma discussão na literatura do quanto o agonismo inverso, do quanto os agonistas inversos podem ter aplicabilidade terapêutica. Então essa discussão ela vai ser feita durante o desenvolvimento desta aula, desta videoaula, assim como também ela será discutida no seminário de vocês que vai ocorrer no nosso próximo encontro síncrono.
E além dos agonistas inversos, na aula de hoje a gente vai falar também dos moduladores alostéricos. Então, os moduladores alostéricos são fármacos, né, que vão se ligar em um sítio de ligação diferente daquele utilizado pelo mediador endógeno, né, pelo agonista. A interação desses fármacos a este sítio que chamamos de alostérico vai promover uma mudança de conformação no receptor que pode facilitar ou pode atrapalhar a interação, né, do fármaco, do mediador endógeno, a este receptor. Né? Então existem alguns agentes, né, que já são utilizados terapeuticamente, como por exemplo os benzodiazepínicos, né, como clonazepam, lorazepam, que são moduladores alostéricos do receptor GABA. No entanto, né, do ponto de vista da pesquisa, existem vários grupos, né, ao redor do mundo que investem bastante tempo e dinheiro no desenvolvimento, né, de moduladores alostéricos para os mais diferentes tipos de receptores. Como vamos comentar na nossa aula, existem várias vantagens, né, com relação aos moduladores alostéricos que fazem com que estes fármacos possam ter, né, uma importante aplicação terapêutica, em virtude principalmente, né, da sua alta seletividade, né, como a gente vai comentar na aula de hoje, e também o menor risco de promover reações adversas. Né? Então isso faz com que vários grupos de pesquisa ao redor do mundo, né, invista bastante dinheiro na tentativa de desenvolver moduladores alostéricos que possam ser utilizados, né, na terapêutica. Tá? Então, né, se algum de vocês for seguir no ramo da farmacologia, é muito provável, né, que vocês encontrem artigos, né, utilizando moduladores alostéricos. Então é importante a gente conhecer também um pouquinho sobre esses fármacos, tá? Então a gente começa a falar um pouquinho agora sobre os agonistas inversos. Então, gente, como comentamos, né, na nossa primeira unidade, né, é muito comum a gente considerar o receptor como uma molécula passiva. Né? Então, na ausência do mediador endógeno, né, a gente costuma falar que o receptor ele vai ser encontrado em um estado funcionalmente inativo. Tá? No entanto, com a chegada de um mediador endógeno, né, seja ele um neurotransmissor, né, produzido por neurônios, um hormônio ou um mediador inflamatório, nós vamos observar que esses mediadores vão interagir com o receptor, né, eles vão ativar este receptor, né, levando a vias de sinalização, né, que nós vamos comentar numa futura videoaula, né, e também no momento síncrono. E essa via de sinalização vai acabar, né, produzindo uma alteração no funcionamento da célula, produzindo, portanto, o que chamamos de efeito. Né? Lembrando que este efeito pode ser uma contração, pode ser um relaxamento, pode ser secreção de uma glândula, né? Pode ser divisão celular e assim por diante. Né? Então, esta visão do receptor como uma proteína, né? Como uma molécula, digamos assim, passiva, né? Ela foi e ela é ainda considerada principalmente em termos didáticos. Né? No entanto, hoje em dia, a gente já sabe que não é bem assim, né? Como a gente vai comentar um pouquinho, né, na aula de hoje e também em aulas futuras, principalmente quando a gente for falar do agonismo tendencioso. Né? Então, gente, diante deste contexto, né, a gente aprendeu na nossa primeira unidade que os fármacos eles podem ser classificados de acordo com a sua interação com o receptor. Né? Então a gente tem fármacos que são capazes de interagir com o receptor, né?
ativando o receptor, produzindo uma resposta celular de forma similar ao mediador endógeno. E a gente aprendeu que esse fármaco, nós damos o nome de agonista. E esse agonista ele vai possuir duas propriedades farmacológicas, que é a afinidade, porque ela é capaz de interagir com o receptor, e este agonista ele vai possuir a eficácia, porque ela é capaz de ativar este receptor. E que esse agonista ele pode ser dividido de acordo com a sua capacidade de produzir um efeito, em agonista parcial e agonista total. Então a gente aprendeu tudo isso na nossa primeira unidade. E além disso, nós também vamos ter fármacos que vão interagir com o receptor, sem ativar o receptor. E além disso, esses fármacos vão impedir a interação do mediador endógeno e do agonista. E este receptor e este fármaco, então, nós damos o nome de antagonista. Então, o antagonista ele interage com o receptor, logo ele possui a afinidade. No entanto, o antagonista ele não é capaz de ativar o receptor, logo ele não possui eficácia. Tá? Então percebam que esta explicação ela é bastante simplista. A gente considera o receptor como uma molécula, digamos assim, passiva, que na ausência de qualquer ligante, este receptor encontra-se em um estado inativo, e que com a chegada do ligante, seja ele um mediador endógeno ou um agonista, nós vamos ter uma ativação deste receptor para produzir um efeito. E que diante deste contexto, o antagonista vai ser aquele fármaco que vai se ligar ao receptor, sem ativar o receptor, e além disso ele vai interferir na ação de um mediador endógeno, de um agonista. Então é esta a explicação simplista que a gente utiliza nas aulas do dia a dia, na farmacologia, e também foi a ideia considerada pelo Clark, pelo Hill, pelo Stephenson, que foram aqueles importantes pesquisadores que estudaram o processo da interação fármaco com receptor. No entanto, gente, hoje em dia, nós já sabemos que o receptor, uma proteína, ele pode assumir diferentes conformações no espaço. Então, ele pode isomerizar, formar isômeros. E algumas dessas conformações, elas são responsáveis por levar à ativação de uma via de sinalização e, consequentemente, um efeito. E os fármacos, gente, vão ser substâncias ou agentes capazes de estabilizar esta conformação. Tá? Então imagina o receptor assumindo diferentes conformações. Uma dessas conformações vai, portanto, levar a um efeito celular. Então o agonista e o mediador endógeno vão ser ligantes que vão estabilizar esta conformação, fazendo com que então o receptor promova um efeito celular. Enquanto que o antagonista ele vai estabilizar conformações que não promovem o efeito celular, mas que vão, portanto, impedir a interação de um agonista ou de um mediador endógeno. Tá? Então a gente sai dessa visão de que o agonista ou mediador endógeno ativa o receptor, e a gente passa então a considerar que o agonista e o mediador endógeno eles vão estabilizar uma determinada conformação, facilitando, portanto, a formação de vias de sinalização que vão acabar culminando em um efeito celular. Então essa ideia, gente, dos fármacos como agentes que vão estabilizar uma determinada conformação, ela vai ser bastante útil porque vai ajudar a gente a entender o processo do agonismo inverso, que vamos falar hoje, que
como vocês vão notar, é um modelo mais simplista, né, dessa capacidade do receptor assumir diferentes conformações e que os fármacos vão, portanto, estabilizar uma determinada conformação, e vai também ajudar a gente a entender o processo do agonismo tendencioso, que nós vamos comentar em maiores detalhes na nossa terceira unidade, certo? Bom, e como começou, portanto, essa história do agonismo inverso, tá? Então, o agonismo inverso, né, essa ideia começou a surgir entre, né, os anos 80 e 90. Né? Então, vários trabalhos de 1984, 1986 ajudaram a compor ou a tecer a ideia do agonismo inverso. Tá? Mas o trabalho mais importante foi o trabalho de Costa e Hertz, né? Em 1989. Né? Um desses autores, né? Deixa eu marcar aqui, um desses autores, o Costa e o Hertz, em 1989, estudando, né, receptores opioides, em especial o receptor delta, né, que é expresso naturalmente nesta célula NG12518. Então, esses autores observaram que nestas células, né, o receptor opioide ele era capaz de produzir um efeito basal, né, na ausência de qualquer tipo de ligante. Ou seja, esses pesquisadores isolaram esta célula, tá, e observaram, né, que esta célula, na ausência de qualquer tipo de ligante no meio, era capaz de produzir um efeito basal. Né? Então, eles consideraram que nesta célula o receptor opioide ele era constitutivamente ativo. Tá? Então, o que isso quer dizer? O que quer dizer uma atividade constitutiva? É que o receptor ele pode ser ativado de forma espontânea. Né? E essa ativação espontânea era capaz de produzir um efeito basal. Tá? E dentro deste quadro, né, eles observaram que alguns ligantes, como por exemplo o DADLE, né, o DADLE, era capaz de, né, produzir um efeito positivo, né, era capaz de aumentar ainda mais este efeito. Tá? Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui um gráfico. Tá? Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Então, aqui a gente tem um gráfico, tá? Onde a gente vai ter aqui o efeito. Então, eles observaram, tá, que na ausência de qualquer ligante, eles observavam um efeito basal. Tá? Só que quando eles adicionavam, né, este fármaco, o DADLE, eles observavam, né, que o DADLE era capaz de aumentar ainda mais este efeito, produzindo, portanto, um efeito positivo, né, o que é característico, portanto, de um agonista. Tá? Por outro lado, esses autores observaram que outros ligantes, como por exemplo a naloxona, era capaz de reduzir a atividade basal desta célula, né? Promovendo, portanto, um efeito negativo. Tá? Então aqui, ó, a naloxona. Ou seja, dentro deste sistema, onde ocorre a atividade constitutiva, alguns ligantes são capazes de reduzir essa atividade constitutiva do receptor, ou seja, alguns ligantes são capazes de reduzir a capacidade do receptor se ativar espontaneamente, produzindo, portanto, uma redução deste efeito basal.
possuindo, portanto, o que chamamos de um efeito negativo, tá? Então, esse experimento, gente, ele foi essencial porque a partir dele foi criado o que chamamos de modelo dos dois estados conformacionais do receptor. Então, este modelo ele preconiza que o receptor ele vai ser encontrado em duas conformações, né? Numa conformação inativa e numa conformação ativa, tá? E vai ser essa conformação ativa que vai produzir, portanto, o que chamamos de um efeito basal, né? Que vai ser responsável, portanto, pela produção de um efeito na ausência de qualquer tipo de ligante. Tá? Então, diante do trabalho do Costa e do Hertz, eles foram capazes de identificar que alguns sistemas, né, como por exemplo as células NG12518, os receptores podem apresentar atividade constitutiva, ou seja, eles podem ser ativados na ausência de qualquer tipo de ligante, e dentro desse quadro, alguns ligantes são capazes de reduzir a atividade constitutiva do receptor, como é o caso, por exemplo, do naloxona. E esse trabalho ele foi muito importante porque ele deu, bases para o desenvolvimento do modelo dos dois estados conformacionais. Tá? Então, esse modelo dos dois estados conformacionais, ele preconiza que o receptor ele pode existir em dois estados conformacionais, né? Que é um estado, que são, no caso, os estados inativos, né? E um estado ativado. E essas duas conformações elas podem existir em equilíbrio. Tá? Então o receptor ele vai estar no estado inativo e ele pode acabar assumindo uma conformação ativa, e esta conformação ativa vai, portanto, ser capaz de produzir um efeito, tá? Que eu vou chamar aqui de E, ou efeito basal. E esses receptores, gente, ativados, na ausência de ligantes, esse fenômeno ele pode ocorrer, hoje em dia a gente já sabe, tanto de forma natural, tá? Então existem, no nosso organismo, algumas células em que os receptores podem apresentar atividade constitutiva, como por exemplo no cardiomiócito, no coração, no miométrio, no intestino. Então alguns receptores podem assumir de forma espontânea um estado ativado, produzindo, portanto, o que a gente chama de um efeito basal. Tá? Também essa atividade constitutiva ela pode ocorrer devido a mutações nos receptores. Então, algumas doenças são causadas devido a mutação em um determinado receptor, e esse receptor ele pode assumir atividade constitutiva, e essa atividade constitutiva pode estar relacionada ao início de uma doença. É o que ocorre, por exemplo, em alguns casos de hipertireoidismo, que pode ser causado pela atividade constitutiva do receptor de TSH, na tireoide, o que acaba estimulando a produção excessiva dos hormônios tireoidianos, ou pode também ser devido a um processo de superexpressão do receptor. Então, às vezes, a célula ela apresenta um determinado número de receptores, mas não apresenta nenhum tipo de atividade constitutiva significativa. No entanto, se por algum motivo a gente aumentar o número de receptores nesta célula,
né, essa superexpressão pode acabar, como a gente vai comentar mais na frente, né, apresentando agora, né, receptores espontaneamente ativados, apresentando, portanto, o que chamamos de atividade constitutiva. Tá? E dentro, gente, deste contexto, nós vamos observar que alguns ligantes vão ser capazes de reduzir esta atividade constitutiva. E estes ligantes, então, né, eles vão ser considerados como agonistas inversos. Tá? Então, o que será os agonistas, né, ou melhor, o que são os agonistas inversos? São ligantes que são capazes de reduzir a atividade constitutiva de um receptor, apresentando, portanto, o que chamamos de eficácia negativa. Tá? Então, gente, considerando o modelo dos dois estados conformacionais, como os fármacos então passam a ser classificados? Tá? Então, os fármacos eles passam a ser classificados de acordo com a sua preferência para uma determinada conformação do receptor. Tá? Então, por exemplo, o agonista, né? O agonista vai ser aquele fármaco que vai se ligar preferencialmente ao receptor no seu estado ativado, tá? Estabilizando esta conformação e deslocando o equilíbrio a favor da ativação do receptor. Então a gente vai ter um maior número de receptores na conformação ativa, produzindo, portanto, o que chamamos de um efeito positivo, né? Então os agonistas são fármacos que apresentam eficácia positiva. Já os antagonistas, eles vão se ligar tanto ao receptor na sua conformação ativa, como também ao receptor na sua conformação inativa, não perturbando, portanto, o equilíbrio, né, entre o receptor inativo e o receptor ativado. Tá? Então, os antagonistas apresentam eficácia nula. E estes antagonistas, eles vão interferir, né, eles vão continuar interferindo tanto na ação, né, do agonista, né, normal, como a gente conhece, como também do próprio agonista inverso. Tá? E os agonistas inversos, eles vão se ligar preferencialmente ao receptor no seu estado inativado, estabilizando esta conformação inativa, deslocando, portanto, o equilíbrio a favor da inativação do receptor, reduzindo, portanto, a quantidade de receptores constitutivamente ativos. Então, com isso, gente, os agonistas inversos reduzem a atividade constitutiva do receptor, apresentando, portanto, um efeito negativo. Tá? Então, os agonistas inversos possuem eficácia negativa. Tá? Então, eles sempre vão apresentar uma curva para baixo. Tá? Por quê? Porque eles vão reduzir a atividade constitutiva do receptor, certo? Produzindo, portanto, um efeito negativo. Então agora, né, a gente vai mostrar para vocês de forma mais detalhada como cada um desses fármacos vai se comportar, né, na presença, né, na vigência de uma atividade constitutiva do receptor. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um sistema, né, uma célula, onde nós vamos ter atividade constitutiva para o nosso receptor verde. Tá? Então, em equilíbrio, nós vamos observar que em 6 receptores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 2 desses receptores vão assumir no tempo uma conformação ativa,
que vai acabar produzindo um efeito basal. Tá? Então a gente vai ter 6 receptores nessa célula, e nesta célula, esses 6 receptores, 2 vão ser capazes de assumir uma conformação ativa, e esta conformação ativa vai ser capaz de produzir um efeito basal, certo? Que é o que a gente vê aqui no gráfico, um efeito de 50. Só que, na presença de um agonista, o que é que esse agonista vai fazer? Ele vai se ligar ao receptor na sua conformação ativa, estabilizando esta conformação e deslocando o equilíbrio a favor da ativação, tá, do receptor. Então, com isso, ó, a gente vai ter um maior número de receptores ativados. Consequentemente, a gente acaba, ó, promovendo, né, um efeito positivo, né? Então a gente aumenta a quantidade de receptores ativados nesta célula, consequentemente o nosso efeito ele vai ser maior, né? Ele vai ser positivo, tá? Então isso é que um agonista faz. Ele se liga ao receptor na sua conformação ativa, estabilizando esta conformação e, consequentemente, deslocando o equilíbrio a favor da ativação do receptor, consequentemente produzindo um efeito positivo. Tá? Então aqui eu trago para vocês uma animação, né, do que ocorre nesse sistema. Tá? Então quando eu falo que na minha célula eu tenho 6 receptores e 2 deles assumem uma conformação ativa, produzindo um efeito basal, eu estou me referindo a este fenômeno, ó, como vocês podem ver aqui na animação. Tá? Então, ó, eu tenho uma população de 6 receptores, 2 deles, né, vão ser capazes de assumir espontaneamente uma conformação ativa, tá? Produzindo, portanto, um efeito basal. Tá? Então, essa expressão aqui em cima, ó, quer dizer justamente isso. Tá? Então, no tempo, numa população de 6 receptores, eu sempre vou ter 2 receptores sendo ativados. Tá? Ou seja, 33% dos receptores assumem espontaneamente uma conformação ativa. Tá? E o que é que o agonista vai fazer, gente? O agonista vai se ligar a esta conformação ativa, tá? Consequentemente, estabilizando esta conformação ativa e deslocando o equilíbrio para a ativação do receptor, tá? Consequentemente, então, aumentando o número de receptores ativados, produzindo, portanto, um efeito positivo. Tá? Então é justamente isso que o agonista ele faz. Dentro, né, vale lembrar novamente, dentro, tá, desta situação onde a gente observa a atividade constitutiva. Tá? Não são todas as células, né, nem todas as células, melhor dizendo, apresentam atividade constitutiva. Tá? Então a gente vai observar que esse fenômeno vai ser dependente de receptor, vai ser dependente do número de receptores, vai ser dependente do tipo celular e pode ser dependente também de um processo patológico. Tá? Então não são todas as células do nosso organismo que são capazes de apresentar atividade constitutiva de receptores. Mas se porventura o meu receptor apresentar atividade constitutiva, o agonista, né, vai ser aquele fármaco que vai deslocar o equilíbrio, tá, desta atividade constitutiva a favor da ativação do receptor. Já no caso de um agonista inverso, ó, nós temos novamente aqui a nossa situação, né? Então nós temos receptores no estado inativado e receptores que podem assumir a conformação ativa, produzindo um efeito basal.
O agonista inverso, neste caso, vai ser aquele fármaco que vai se ligar ao receptor no estado inativo, reduzindo, portanto, o número de receptores constitutivamente ativos. Então, se a gente reduz a quantidade de receptores constitutivamente ativos, a gente vai acabar produzindo um efeito negativo, né? Porque esse efeito basal ele vai ser reduzido. Tá? E por que isso ocorre, gente? Porque o agonista inverso ele vai se ligar ao receptor na sua conformação inativa, estabilizando esta conformação inativa e deslocando o equilíbrio a favor da inativação deste receptor. Consequentemente, a gente vai observar um efeito negativo. Bom, como é que isso se processa, né? Então, novamente, eu trago aqui a nossa animação. Tá? Então, nesse sistema, nós temos 6 receptores e 2 desses receptores vão assumir conformação ativa de forma espontânea, produzindo, portanto, um efeito basal. Tá? Então, gente, o agonista inverso ele vai se ligar ao receptor na sua conformação inativa, tá? Fazendo com que então ocorra estabilização dessa conformação inativa, deslocando, portanto, o equilíbrio a favor da inativação deste receptor. Então, consequentemente, a gente acaba observando um efeito negativo, né? Porque essa atividade constitutiva, né, a capacidade do receptor produzir um efeito de forma espontânea, ela é reduzida. Tá? Então, consequentemente, a gente acaba observando, né, o que chamamos de eficácia negativa. Já o antagonista, gente, ele vai se ligar aos receptores tanto na forma inativa como na forma ativa, né, sem preferência nenhuma, não perturbando, portanto, o equilíbrio. Tá? Então, o efeito basal ele se mantém. Tá? Então, a gente não tem nenhum efeito positivo, nem também um efeito negativo. No entanto, vale destacar que o antagonista, então, ele vai interferir na ação de um agonista. Tá? Então, se eu tiver um agonista inverso ou um agonista normal, né, eles não vão conseguir interagir com o receptor, né, porque o receptor ele está ocupado pelo antagonista. Tá? Então, o antagonista ele funciona da mesma forma. Tá? A diferença é que agora ele também vai interferir na ação de um agonista ou de um agonista inverso. Bom, gente, aqui eu trago para vocês um exemplo prático, tá? Para que vocês consigam, né, sedimentar esta informação sobre o agonista inverso. Tá? Então aqui, a gente tem uma célula, né, que é uma célula Schwann. Né? A célula Schwann significa célula do ovário do hamster chinês. Tá? Nesta célula, a gente expressou um receptor M3 mutante, vou escrever aqui, onde esse receptor ele pode apresentar atividade constitutiva. Né? Então, ele pode assumir uma conformação ativa e essa conformação ativa ela vai produzir um efeito. Tá? E nesta célula, este efeito ele vai ser mensurado pela coloração verde. Tá? Então, esse verde ele é dado pela interação do cálcio, né, que é um segundo mensageiro. Tá? Então, é um elemento, né, é uma substância intracelular, né, o cálcio, que tem o seu conteúdo aumentado pela ativação de um receptor. Tá? Então, no caso do receptor M3, quando ele é constitutivamente ativado, né, ativado de forma espontânea, a gente observa uma elevação do cálcio intracelular. Esse cálcio ele vai interagir, né, com um agente fluorófilo, né, que a gente chama de fura 2. Né?
E quando o cálcio interage com o Fura2, ele emite essa coloração verde, tá? De forma bastante simplificada. Então percebam que no estado de repouso a gente tem, né, a gente observa uma coloração verde, tá? E esse verde então ele é dado pelo cálcio, né, que tem a sua concentração intracelular aumentada pela ativação espontânea do receptor M3. Tá? Na presença de um agonista, ó, a gente observa, né, que essa coloração verde ela é aumentada, né? Por quê? Porque o agonista vai, né, interagir com o receptor M3, estabilizando a conformação ativa e deslocando o equilíbrio a favor da ativação do receptor. Tá? Então, com isso, então, a gente tem um maior número de receptores, tá, no estado ativado, produzindo, portanto, o que chamamos de efeito positivo. Né? Então, o agonista possui eficácia positiva, então a gente vê uma maior coloração de verde. Já o antagonista, como a gente viu, ele se liga tanto ao receptor na sua conformação inativa como na conformação ativa, não perturbando o equilíbrio. Tá? Então, consequentemente, o efeito basal ele se mantém. Tá? No entanto, gente, se a gente adicionar nesse sistema, né, aqui ó, na presença do antagonista, um agonista, o que é que vai acontecer? Né? Então, vou desenhar aqui para vocês. Então, considerando, obviamente, que esse antagonista é um antagonista competitivo reversível. Tá? Então, na presença do antagonista, o meu agonista ó, vai possuir esse efeito. Né? Então, a gente vai ter um deslocamento da curva para a direita sem alterar o efeito máximo. Tá? Isso, obviamente, na presença de um antagonista. Tá? Então, vou colocar o antagonista aqui. Ó. Ele vai deslocar a curva do agonista para a direita sem alterar o efeito máximo, né? Considerando que é um antagonista competitivo reversível. Já, né, o agonista inverso, ó, o que é que o agonista inverso vai fazer? Ele vai interagir com o receptor na sua conformação inativa, deslocando o equilíbrio a favor da inativação do receptor, reduzindo, portanto, tá, a atividade constitutiva desse receptor. Então, com isso, a gente reduz a quantidade de receptores espontaneamente ativos, consequentemente, a gente vai ter uma redução desse efeito basal. Tá? Então, quando a gente olha aqui para a nossa figurinha, ó, a gente vê que o verde some. Né? Por quê? Porque a gente reduz a quantidade de receptores com a atividade constitutiva. Então, a gente acaba produzindo um efeito negativo. Tá? Então, a gente vê que o verde ele some. Então, novamente, se eu tiver um antagonista e adicionar um agonista inverso, o que é que vai acontecer? Né? Considerando, portanto, que é um antagonista competitivo reversível. Né? Então, novamente, a gente vai ter um deslocamento da curva para a direita sem alterar o efeito máximo. Tá? Então, o antagonista ele vai interferir na ação tanto do agonista como do antagonista. Desculpa, tanto do agonista como do agonista inverso. No entanto, o antagonista em si ele não produz efeito, tá? Porque neste caso ele não vai alterar o equilíbrio. Ele vai se ligar tanto ao receptor na sua conformação ativa, como também vai se ligar ao receptor na sua conformação inativa. Certo? Bom, então aí vem uma questão, né, que é bastante discutida até o dia de hoje. Né? O agonista inverso, né, ou melhor, o fenômeno do agonismo inverso, ele é uma curiosidade farmacológica ou ele é uma possível ferramenta terapêutica? Tá? Por quê, gente? Porque normalmente a gente observa este fenômeno, né, do agonismo inverso em sistemas onde ocorre uma superexpressão do receptor ou receptores
mutados, tá? Então não são todas as células do nosso organismo que vão apresentar essa superexpressão, né? E essa mutação nos receptores, elas são encontradas somente em, né, algumas doenças muito específicas. Então isso acaba fazendo com que a atividade constitutiva, né, do receptor seja um fenômeno encontrado principalmente em laboratório, né, ou em doenças bastante específicas e talvez não esteja, né, envolvido, né, na maioria das condições, né, clínicas patológicas atualmente conhecidas, né? Então aqui eu trago um exemplo para vocês, né? Então, por vezes a gente tem uma célula, né, com nível de receptores, né, em níveis fisiológicos, como a gente fala. Então, normalmente esta célula, né, ela pode apresentar uma atividade constitutiva, só que ela é muito pequena, né, para produzir um efeito basal considerável. Tá? Então, por exemplo, a gente pode aqui ter uma célula expressando 99, 100 receptores, melhor dizendo. Desses 100 receptores, 99 assumem conformação inativa e somente um assume conformação ativa. Né? E somente este um receptor ativado talvez não tenha ou não desenvolva, né, um efeito basal significativo. Tá? Então, nesta célula, um agonista inverso talvez não vá desenvolver, né, um efeito negativo considerável. Por outro lado, se a gente pega uma célula e superexpressa esse receptor, passa aqui para 10.000, então a gente vai ter 9.900 receptores inativos e 100 receptores ativos. Então talvez nessa célula superexpressando o receptor, esses 100 receptores ativados possam, portanto, produzir uma atividade basal considerável e nesta célula a gente pode observar, né, consequentemente, a ação de um agonista inverso. Tá? Só que, novamente, no nosso organismo é muito difícil a gente observar essa situação. Né? Então, a gente sempre observa receptores em níveis fisiológicos, né, em baixa expressão, tá? Normalmente na faixa de nanomolar. Talvez esta célula, né, apresente este receptor com atividade constitutiva, só que normalmente essa atividade constitutiva ela pode ser muito pequena a ponto de desenvolver algum papel terapêutico, né, digamos assim. Tá? Então até hoje existe, né, essa discussão na literatura, né, do quanto que este fenômeno do agonismo inverso, né, da atividade constitutiva do receptor, pode ter importância prática. Tá? Mas é importante que vocês conheçam esse fenômeno, tá? Porque até hoje, né, ele pode ser, né, encontrado, né, ele pode ser discutido, pode ser apresentado em artigos. Tá? Então é importante que vocês conheçam como se dá, né, o agonismo inverso, tendo em vista, portanto, a atividade constitutiva do receptor. Né? Então aqui eu trago, né, uma tabela, né, de alguns estudos que foram capazes de observar a atividade constitutiva de receptores e o surgimento do fenômeno, né, do agonismo inverso. Tá? Então a gente tem aqui normalmente, né, são células de animais de experimentação, né, como cardiomiócitos, né, miométrio, células do miométrio, eritrócitos, né, músculo liso de aorta. Tá? Então aqui são os receptores que apresentam atividade constitutiva, né, e os parâmetros que foram medidos. Mas novamente, gente, talvez essa atividade constitutiva ela seja muito pequena, né, e a gente não sabe se transplantando, né, ou translacionando essa informação para o nosso organismo, se isso pode ou não ter relevância terapêutica, tá? Porque essa atividade constitutiva ela é muito mais bem observada em sistemas onde o receptor ele se encontra em níveis suprafisiológicos, né, em superexpressão. Enquanto que em níveis fisiológicos essa atividade constitutiva ela pode ser muito pequena. Né? Então logo esse agonismo inverso passa a ter pouca importância. Né? Então essa é uma discussão, né, bastante acalorada que existe até hoje e que na nossa próxima aula
né, a gente vai observar isso durante os seminários. Tá? Então aqui a gente tem também alguns ligantes, né, que são considerados agonistas inversos, tá? Dentro de um sistema que apresenta atividade constitutiva. Tá? Destaco que muitos desses fármacos, né, como prazosina, metoprolol, pirenzepina, darifenacina, são normalmente considerados como antagonistas competitivos reversíveis, tá? Porque dentro de um sistema que não apresenta atividade constitutiva, esses fármacos se ligam ao receptor, podendo atrapalhar a ligação do agonista, né? Então funcionando, portanto, como um antagonista. Tá? Então isso é importante porque volta para aquela discussão que a gente fez na primeira unidade. Né? Então um fármaco ele pode ser um agonista, pode ser um antagonista, dependendo, né, da célula, da via de sinalização do contexto. Tá? Então se a gente tem uma célula que não apresenta atividade constitutiva, um fármaco ele é um antagonista competitivo reversível. Mas se essa célula começar a apresentar, né, um receptor com atividade constitutiva, esse ligante ele pode se comportar como um agonista inverso. Tá? Então é o caso aqui, por exemplo, tá, do prazosina, metoprolol, pirenzepina. Né? Se vocês forem olhar na IUFA, vocês vão ver que esses fármacos são classificados como antagonistas competitivos reversíveis. No entanto, se temos um sistema que apresenta atividade constitutiva, esses fármacos passam a se comportar como um agonista inverso, né? Atrapalhando, obviamente, também a ação de um mediador endógeno. Tudo bem, gente? Então, isso era o que a gente tem para falar dos agonistas inversos. Essa discussão ela vai ser, né, vai ser pormenorizada, digamos assim, né? Vai ser mais detalhada nos nossos seminários, né? Então, ambos os seminários vão ser dois, né, abordando a temática do agonismo inverso. Né? Eles tentam destacar ou discutir a importância prática, né, deste fenômeno do ponto de vista da farmacologia. Tá? Se você está assistindo essa videoaula depois dessa discussão, vale a pena fazer a leitura dos artigos, né, que foram publicados, né, e que estão publicados lá no Cigarro, certo? Vamos passar então para os moduladores alostéricos. Né? Então, os moduladores alostéricos são fármacos, tá, que também interagem com o receptor, só que eles vão atuar de uma forma diferente. Né? Eles vão se ligar em um sítio de ligação diferente daquele utilizado pelo agonista, né, pelo agonista inverso, pelo antagonista e pelo mediador endógeno. Né? E este sítio de ligação nós chamamos de sítio alostérico. Tá? Então aqui a gente tem uma figura que demonstra isso. Né? Então o mediador endógeno, o agonista e o antagonista, eles interagem com o que a gente chama de sítio ortostérico, que é um sítio mutuamente exclusivo. Né? O que isso quer dizer? É que somente um ligante pode interagir por vez a este sítio. Tá? Então, se este sítio ortostérico estiver ocupado pelo antagonista, o agonista, a substância endógena, não vai conseguir interagir. Tá? Da mesma forma, se o agonista estiver interagindo com este sítio ortostérico, o antagonista ou a substância endógena não vão conseguir interagir. Já o modulador alostérico, ele vai interagir com um sítio de ligação diferente, né, do mediador endógeno e do agonista. Tá? Licença, gente. Caneta. Tá? E ao se ligar... Ai, me perdoe. E ao se ligar a esse sítio alostérico, tá? O modulador alostérico vai promover uma mudança de conformação nesse receptor. Tá? E essa mudança de conformação pode tanto facilitar
como também pode atrapalhar, digamos assim, a interação, tá? Em especial do mediador endógeno e do agonista a este receptor, tá? Tanto no que diz respeito à ligação, como também à consequência desta interação. Tá? Então, os moduladores alostéricos eles podem tanto potencializar, né, a ligação do mediador endógeno ou do agonista, como também eles podem interferir nesta ligação. Tá? Então, dependendo, né, de como o modulador alostérico vai atuar, ele pode ser classificado de uma forma diferente. Então, se este modulador alostérico, né, interagindo com este sítio alostérico, ele aumentar a afinidade ou eficácia do mediador endógeno ou dos agonistas, ele vai ser classificado como um facilitador alostérico ou um modulador alostérico positivo. Tá? Então, o que é isso? São agentes que vão interagir com o sítio alostérico, podendo, portanto, aumentar tanto a afinidade como também a eficácia dos agonistas ou mediadores endógenos. Tá? Já os moduladores alostéricos negativos são fármacos que vão interagir com o sítio alostérico, diminuindo a afinidade ou eficácia do mediador endógeno ou dos agonistas. Tá? Então, o termo atual mais utilizado é modulador alostérico negativo. Então, é o fármaco que vai, né, dificultar o processo de interação, né, do mediador endógeno ou do agonista, ou também eles podem, né, reduzir o efeito produzido por essa interação. Tá? Do ponto de vista prático, gente, né, nós temos importantes moduladores alostéricos positivos, né, que são utilizados atualmente na prática. É o caso dos benzodiazepínicos, alguns anestésicos gerais, né, o próprio álcool, que são moduladores alostéricos positivos para o receptor GABA. Tá? Então, basicamente, na prática, a gente só tem modulador alostérico para esse tipo de receptor. Aí existe muita gente aí fora, né, tentando desenvolver moduladores alostéricos que possam ser utilizados na prática. Né? Então, se algum de vocês seguir no ramo da farmacologia, é muito provável que no futuro vocês trabalhem com isso. Né? Eu conheço alguma pessoa que trabalha, tá? Porque realmente é uma área bastante ativa na farmacologia. Né? E por quê, gente? Né? Quais são as vantagens desses moduladores alostéricos? Então, a principal vantagem é essa daqui. Ó. O sítio alostérico ele é menos conservado que o sítio ortostérico entre os subtipos de receptores. Então, isso é importante, gente, porque aumenta a capacidade da gente produzir ligantes mais seletivos. Tá? Então, por exemplo, ó, deixa eu desenhar aqui rapidinho para vocês. Tá? Vocês podem, inclusive, aumentar a velocidade aí do vídeo. Então, ó, a gente pode ter, por exemplo, aqui, ó, 3 tipos de receptores. Tá? Então, isso aqui é o sítio ortostérico e aqui é o sítio alostérico. Tá? Então, isso aqui é o receptor 1. Aí, outro subtipo de receptor, então, o sítio ortostérico ele é igual, só que o sítio alostérico ele vai ser diferente. Tá? E aqui um terceiro tipo. Tá? Aqui o sítio ortostérico e aqui o sítio alostérico. Tá? Então, ó, a gente tem aqui, por exemplo, um receptor muscarínico, M1, M2 e M3. Então, por exemplo, ó, a acetilcolina, né, que é o mediador endógeno, ele vai ser capaz de interagir com os 3 tipos de receptores. Então, onde tiver receptor M1, M2 e M3, a acetilcolina ela vai ativar. Tá? No entanto, nós podemos criar moduladores alostéricos somente para o receptor M1, mas que não vai atuar no receptor M2 ou M3. Tá? Porque o sítio alostérico ele sofre variação entre os subtipos.
Então isso permite que o modulador alostérico ele atue, tá, de forma quase que específica, né, para um determinado tipo de receptor em relação a outro. Tá? Então isso aumenta, né, a efetividade do tratamento, né, aumenta, portanto, a, a eficácia e efetividade do tratamento, reduzindo, portanto, o risco de reações adversas, né, que poderiam ser causadas pela interação desse ligante com outros receptores. Tá? Então isso não ocorre. Ó. Então esse modulador alostérico ele vai atuar aqui, ó, potencializando ou reduzindo a ação da acetilcolina no receptor muscarínico. Tá? Então essa é uma importante vantagem. Outra vantagem é que os moduladores alostéricos eles só vão produzir efeitos na presença do mediador endógeno. Então eles são capazes tanto de aumentar uma resposta fisiológica, né? No caso de um modulador alostérico positivo, né? Eles aumentam a resposta fisiológica do meu mediador endógeno, como também eles podem reduzir essa resposta fisiológica. Tá? Então, do ponto de vista, né, prático do funcionamento do nosso organismo, isso é muito interessante. Né? É mais interessante do que a gente dar um agonista para esse paciente, né? Porque esse agonista ele vai interagir com o receptor e vai ativar esse receptor de forma muito prolongada, né? O que pode acabar gerando a longo prazo um processo de dessensibilização e tolerância, né? Ou seja, ao longo do tempo o paciente ele perde a capacidade de responder a este agonista. Tá? Da mesma forma, o antagonista, né? Ele vai se ligar ao receptor e vai bloquear esse receptor por longos períodos de tempo. Tá? Inclusive no momento onde isso talvez não fosse necessário. Tá? Então a grande vantagem dos moduladores alostéricos é que eles só vão funcionar na presença do mediador endógeno. Então eles podem tanto aumentar como reduzir um fenômeno ou um efeito fisiológico. Tá? Então essa é outra importante vantagem. E também eles vão evitar a dessensibilização dos receptores, né? Porque não vai haver essa ativação exagerada, né? Ou bloqueio exagerado dos receptores, certo? Desvantagens. Diferença entre o sítio alostérico de um mesmo receptor entre espécies. Tá? Então isso é uma importante desvantagem. Né? Então você está estudando o modulador alostérico para o receptor M1 no rato. O problema é que esse sítio alostérico no rato é diferente no ser humano. Então você vai observar efeitos no rato, mas quando chega no ser humano esse efeito ele não é produzido. Tá? Então isso pode acabar sendo um importante fator limitante, principalmente quando a gente está desenvolvendo esses fármacos, né? Porque a maioria dos estudos eles são realizados em modelos animais. Né? A gente não pode pegar um fármaco, teste já estudar diretamente no ser humano. Né? E outra desvantagem importante é que esses fármacos não são efetivos em doenças neurodegenerativas, né? Porque a gente precisa tanto do receptor, como também precisa do mediador endógeno. Tá? Então, alguns sistemas receptores, a gente não consegue utilizar moduladores alostéricos com relação a doenças neurodegenerativas, né? Como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson e assim por diante. Né? Muito embora a gente tenha, né, alguns moduladores alostéricos que estão sendo empregados hoje em dia, né, ou estudados para o tratamento dessas condições. Bom, gente, e como os moduladores alostéricos funcionam? Né? Então, para a gente entender a ação do modulador alostérico, a gente tem que voltar para aquela nossa aula da primeira unidade, né? Onde aqui a gente vai ter a curva de um agonista, do mediador endógeno, e a gente tem que saber que o efeito máximo vai depender da eficácia, né? Enquanto que a EC50, né, que é a potência, vai depender tanto da eficácia como vai depender também da afinidade. Tá? Por quê? Porque os moduladores alostéricos eles podem tanto, né, mexer com a afinidade, né, como também eles podem mexer com a eficácia. Tá? Então, olhando para a afinidade, ó, os moduladores alostéricos positivos que aumentam a afinidade, ó, eles vão mexer com a potência. Tá? Então, na medida que esse modulador alostérico ele aumenta a afinidade,
ele tende a tornar o agonista mais potente. Então ele desloca a curva do agonista para a esquerda. Né? Então quanto maior a afinidade, ó, mais a ação do meu agonista vai ser potencializada. Tá? Já o modulador alostérico negativo, ao reduzir... Deixa eu apagar isso aqui. Ao reduzir a afinidade, ele vai acabar reduzindo a potência do agonista, tá? Deslocando, portanto, a curva para a direita. Tá? Então isso vai funcionar tanto para um agonista total como para um agonista parcial. Tá? Onde, quando a gente mexe com a afinidade, a gente vai deslocar, né, a curva para a esquerda ou para a direita. Tá? Porque ao mexer com a afinidade, a gente sempre vai estar mexendo com a potência. Já na eficácia é um pouquinho diferente. Tá? Então, no caso de um agonista parcial, se eu tenho um modulador alostérico positivo, né, para a eficácia, esse fármaco ele tende a aumentar o efeito máximo. Né? Lembrando que o efeito máximo é uma propriedade que depende exclusivamente da eficácia. Enquanto que o modulador alostérico negativo, ele vai reduzir o efeito máximo, tá? Ao reduzir a eficácia. Tá? Enquanto que para o agonista total, né, o modulador alostérico positivo, ao aumentar a eficácia, ele desloca a curva para a esquerda, né, porque aqui o efeito máximo já foi alcançado, né, então ele não consegue produzir um efeito adicional. No entanto, a gente começa a observar um deslocamento para a esquerda. Enquanto que para o agonista, para o modulador alostérico negativo, tá? Para a eficácia, no agonista total ele reduz o efeito máximo. Tá? Então a gente tem, gente, tanto moduladores alostéricos, né, que podem mexer com a afinidade, como também podem mexer com a eficácia de forma isolada, tá? Produzindo, portanto, estes efeitos. No entanto, nós também podemos ter ligantes, né, moduladores alostéricos, que podem mexer tanto com eficácia como afinidade, tá? Ao mesmo tempo e de forma independente. Tá? Como assim? Né? Então deixa eu desenhar aqui meu gráfico. Aqui seria o efeito total. Tá? Então aqui eu vou ter o meu mediador endógeno. Ops. Deixa eu apagar isso daqui. Vou pegar minha caneta. Tá? Então aqui eu tenho o meu agonista. Então eu posso, por exemplo, gente, ter um mediador alostérico, tá? Que ele pode ser, vou colocar aqui, um modulador alostérico positivo para a eficácia, tá? O mesmo agente, que eu vou colocar como uma bolinha aqui, né? Para a eficácia, ou perdão. Ai, desculpa, gente. Pronto. Ele pode ser um modulador alostérico positivo para a eficácia, como também essa mesma molécula pode ser um modulador negativo para a afinidade, tá? Sendo chamado então de NAN. Tá? Para a afinidade. Tá? Então, o mesmo modulador alostérico, ele pode ser positivo para a eficácia e negativo para a afinidade. Tá? Então, o que é que ele vai fazer nesse meu agonista? Então, como ele é um modulador alostérico positivo, ele vai aumentar, para a eficácia, ele vai aumentar o efeito máximo. Tá? Então, ele aqui ó, ele aumenta o efeito máximo. E como ele é um modulador alostérico negativo para a afinidade, ele vai deslocar a curva do meu agonista para a direita. Tá? Então esse meu modulador alostérico vai fazer isso daqui. Ó. Ele vai deslocar a curva do meu agonista, né, para a direita, né, porque ele é um modulador alostérico negativo para a afinidade. E em compensação ele pode aumentar o meu efeito máximo, né, porque ele é um modulador alostérico
positivo para a eficácia, tá? Então a gente pode ter esse quadro, né? Então a gente pode ter um agente que vai ser, tá? Desculpa, deixa eu apagar tudo isso daqui. Às vezes faz isso, eu não sei porquê. Então a gente pode ter, né, uma molécula, vou desenhar com uma bolinha, que vai ser um modulador alostérico positivo para eficácia, né? É um exemplo, tá, gente? Então, tipo PAN para eficácia, tá? A gente pode ter um modulador alostérico negativo, que pode ser PAN para eficácia. Me perdoe, gente, não sei por que está acontecendo isso. E pode ser também NAN para afinidade, tá? Então existe isso. A gente pode ter outro modulador alostérico que pode ser PAN para eficácia, pode ser NAN para eficácia e assim por diante, tá? Então isso acaba aumentando a gama de possíveis, né, efeitos ou modulações ou efeitos modulatórios que a gente pode fazer na ação, né, que a gente pode fazer para a ação de um mediador endógeno, tá? Então tem muita gente pesquisando isso, né, tentando achar moduladores alostéricos que podem ser, né, que possam ser utilizados terapeuticamente, tá? Então, como exemplo de um agente que já existe, né, e é utilizado terapeuticamente, são os moduladores alostéricos positivos para o receptor GABA, tá? Então a gente tem benzodiazepínicos, barbitúricos, anestésicos gerais. Então esses fármacos eles potencializam a ação do GABA. Tá? Então deslocam a curva ó, para a esquerda. Tá? Vale lembrar que outro ponto importante dos moduladores alostéricos é que o seu efeito ele é saturável. Tá? Então chega um ponto onde a gente encontra, entre aspas, né, o efeito máximo do modulador alostérico, né, porque todos os sítios alostéricos foram ocupados. Então isso evita, por exemplo, né, efeitos tóxicos, né, o que não ocorre, né, para estes fármacos. Né, eles, em excesso, né, promovem um efeito inibitório tão intenso que podem levar à parada cardiorrespiratória, né, principalmente os barbitúricos e anestésicos gerais, tá? Mas isso, né, pode não ocorrer para outros receptores. Tá? Então existem moduladores alostéricos para o receptor GABA, mas ainda falta, né, moduladores alostéricos sendo utilizados terapeuticamente, tá, no tratamento de doenças. Né? Então a gente já tem, né, vários moduladores alostéricos descritos, né, para diferentes receptores. Tá? Percebam que muitos deles ó, são siglas, né, letras e números, então são agentes sintetizados, tá, ainda sob patente, né, que estão sendo utilizados. Tá? Então aqui tem uma lista para quem tiver curiosidade. Aqui a gente tem alguns moduladores alostéricos que já estão sendo testados, né, para o tratamento da ansiedade, depressão, dependência. Tá? Então são moduladores alostéricos negativos ou positivos para diferentes receptores. Tá? Então esse aqui é o receptor metabotrópico glutamatérgico 1 e 3, receptor muscarínico M1 e M5, receptor de adenosina, tá? Onde esses moduladores alostéricos, né, podem, né, e estão sendo estudados quanto à sua utilização terapêutica. Tá? Então ainda não são, né, utilizados, né, na prática, ainda estão em estudo, mas ao que tudo indica no futuro, né, a gente já pode ter moduladores alostéricos sendo utilizados na clínica. Tá? Então, gente, é uma área, né, que está bastante ativa na farmacologia e que é importante que a gente conheça, né, os seus conceitos. Tá? Então, gente, era isso. Tá? Temos uma atividade de consolidação do conteúdo que eu vou postar no SIGA. Tá? Se vocês já fizeram no momento síncrono, ótimo. Tá? Se quiserem refazer, podem refazer com o intuito de praticar os conceitos aprendidos nesta videoaula. Tá? Então é isso. Muito obrigado.